Olá, tudo bem com você? Então vamos à nossa quinta aula do curso de Introdução à Bíblia. Na aula anterior nós vimos uma pequena introdução ao Antigo Testamento. Nesta aula vamos ver alguma coisa sobre o idioma do Antigo Testamento e também a composição do Antigo Testamento, ou seja, como estão organizados os livros nas páginas da Antiga Aliança. O idioma predominante, quase a totalidade nas páginas do Antigo Testamento, é o hebraico. O hebraico faz parte de um grupo de idiomas chamado de idiomas semíticos, por serem originados de Sem, o filho mais velho de Noé. Os idiomas semíticos se dividem em dois grupos: o semítico ocidental, formado pelos idiomas hebraico, aramaico, moabita e fenício, e o semítico oriental, formado pelos idiomas assírio e babilônico. Além da predominância do hebraico nas páginas do Antigo Testamento, existem pequenos trechos escritos em aramaico. E estes pequenos trechos encontramos no livro do profeta Daniel, no livro de Esdras, no livro do profeta Jeremias e também em duas palavras contidas no livro de Gênesis. O alfabeto hebraico é formado por 22 consoantes, sendo que para os números também eram empregadas as letras. Enquanto o hebraico era apenas um idioma falado, não havia a necessidade de símbolos para as vogais. Um grupo chamado de massoretas, para manter a exatidão dos textos da Torá, então começou a inserir símbolos, sinais vocálicos no hebraico. Com o passar do tempo, algumas letras vogais foram sendo utilizadas, assumindo finalmente o papel de vogal. E finalmente o hebraico deixou de ser apenas transmitido oralmente e passou a ser escrito. Agora vamos ver um pouco sobre a composição, como estão organizados os livros do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, organizado dentro do pensamento hebraico, está disposto da seguinte maneira. Primeiramente, temos o grupo chamado de Lei, ou Torá, ou ainda Pentateuco, que ocupa o primeiro lugar nos escritos hebraicos do Antigo Testamento. Isso se dá devido à primazia dada à lei em relação aos demais livros. Os livros dos profetas eram divididos em profetas anteriores, que vai de Josué até o segundo livro de Reis, e profetas posteriores, contendo os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas menores. O outro grupo de escritos da Bíblia hebraica é denominado os escritos, que incluíam os chamados os grandes escritos, Salmos, Provérbios e Jó, e os rolos, Cantares, Eclesiastes, Rute e Lamentações de Jeremias. E por fim, os demais livros, Daniel, Esdras, Neemias e 1º e 2º Crônicas. A organização dos livros do Antigo Testamento dentro do pensamento cristão muda em relação à organização dos livros dentro do pensamento judaico. O Antigo Testamento cristão fica com a seguinte ordem. O primeiro grupo de livros é o Pentateuco, iniciando com Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O segundo grupo de livros são os livros históricos: Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. O próximo grupo de livros são os livros poéticos, ou livros de sabedoria, ou ainda livros sapienciais. São os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. O último grupo de livros do Antigo Testamento é denominado livros proféticos. Os livros proféticos estão divididos em profetas maiores, correspondendo aos profetas Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias,
Ezequiel e o profeta Daniel, e os profetas menores, com os livros de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e o último livro, o livro do profeta Malaquias. Na próxima aula, iremos mergulhar no primeiro grupo de livros, o Pentateuco. Um abraço e até a próxima aula.